Meus amigos, minhas amigas, bem-vindos ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou Ronaldo Bicário e essa é a edição 22 do seu Conversas sobre o Mundo Contemporâneo. O nosso tema hoje é o desmanche da Rússia nos anos 90 e o Brasil de hoje. Então, essa mesa redonda de professores do Instituto de Economia, hoje vai discutir, vai debater justamente a relevância da experiência do desmanche da Rússia nos anos 90 para a compreensão do que acontece hoje no Brasil. No período que vai do final da União Soviética, de dezembro de 1991, até a chegada ao poder do Vladimir Putin, que se dá em dezembro de 99, a Rússia sofreu um forte processo de destruição das suas instituições, que jogou o país em um caos econômico, político e social. Por sua vez, o Brasil assiste hoje a um desmantelamento institucional de graves consequências. A pergunta que se coloca, então, é o que nós podemos aprender da experiência russa que possa nos ajudar a entender o que está acontecendo no Brasil hoje e suas consequências em termos econômicos, políticos e sociais. Nós estamos planejando, nesse programa, dividir essa discussão em dois grandes blocos, em dois grandes movimentos. O primeiro deles, a gente vai discutir o que foi essa Rússia dos anos 90 e, no segundo bloco, a pertinência da experiência russa para o entendimento do momento brasileiro atual. Bom, para levar a cabo essa discussão, nós temos hoje aqui a nossa tradicional mesa redonda, composta pelo Eduardo Costa Pinto. Bem-vindo, Costa Pinto, para mais um debate. Bem-vindo a todos. Professor, diga, Dudu. Não, bem-vindo a todos os nossos telespectadores e ouvintes também no podcast. Ok. Pradinho, mais um membro da banca. Tudo bem, Prado? Tudo tranquilo? Tudo bem, prazer estar aqui novamente. Ok. Baixanzinho, Eduardo Baixa. E aí, Eduardo? Vamos lá, mais uma mesa redonda sobre temas contemporâneos. Tudo bem, Bicário? Hoje promete. Hoje promete, né? Hoje promete. Nosso francês. E aí, Nuninha, pronto para mais uma rodada de debate hoje sobre Rússia, hein, garoto? Aí, é o seu tema, hein? Vai ter que jogar, hein? Parece chinelinho. Vamos nessa, pô. Tudo bem, Já botou pressão no número. Já botou pressão, né? Pois bem, então é isso aí. Vamos logo para o nosso debate, que hoje promete. Lembrando, quando o grande Costa Pinto ali lembrou, vocês podem encontrar esse programa também no formato de podcast, né? No canal IE-UFRJ, onde você não só encontra esse programa, mas encontra também vários programas, né, do nosso canal do Instituto de Economia da UFRJ. Bom, para começar, Prado, o que era a Rússia dos anos 90? O que era o que acontecia na Rússia nos anos 90? Bem, vamos começar dizendo o que nós não vamos fazer. Nós não vamos discutir sobre o fim da União Soviética. Isso é outra questão. Nós já estamos discutindo a política econômica na Rússia nessa década de 90 de transição, onde uma economia de comando é rapidamente convertida numa economia de mercado, ao longo de um período de tempo relativamente curto. O outro ponto que é importante chamar a atenção, que a Rússia, pós fim da década de 90, ao longo desse período, virou uma economia de mercado. Ela não tem mais nada a ver com a economia de comando, com o socialismo real que caracterizava a antiga União Soviética. Eu acho importante chamar a atenção disso, porque ainda hoje há uma certa confusão com referência ao que é a Rússia contemporânea. Aquilo que se chamava-se comunismo, o modelo soviético, desaparece ao final, na verdade, no início de 1991, começa progressivamente a desaparecer. Por razões que também nós não vamos discutir, a agenda de reformas da União Soviética, que, na verdade, foi tentada por vários
chefes de Estado, União Soviética, Brezhnev, Andropov, Chernenko, e finalmente, mais quem realmente tenta implementar uma reforma em grande escala com a agenda da perestroika, que foi o último presidente russo, não chegou a contento e o início, o projeto da reforma gradual da Rússia acaba não funcionando, a Rússia, desculpe, na União Soviética acaba não funcionando. Em 18 de dezembro de 1991 foi criada a Comunidade de Estados Independentes, a União Soviética foi extinta. O primeiro presidente da Rússia independente é Boris Yeltsin. Nós não estamos mais falando, a partir de agora é só Rússia. O Yeltsin ele fez uma carreira como apparatchik do partido, assim, como um quadro do Partido Comunista. Ele foi membro da nomenclatura, ele foi alto funcionário do Partido Comunista da União Soviética. Ele ascende o poder na Rússia fazendo uso político do nacionalismo em alianças similares com políticos também de outras repúblicas soviéticas. Ele foi eleito em 1991, quer dizer, ainda em julho, ainda durante a existência da União Soviética, como presidente da Rússia, e a partir de dezembro, quando acaba a União Soviética, ele vira o primeiro presidente da Rússia independente. Ele vai ficar no poder até dezembro de 1999, quando vai passar o governo para Vladimir Putin. Ou seja, o período que nós estamos tratando é um período integralmente onde o chefe de Estado, o chefe do governo era Boris Yeltsin. O governo de Boris Yeltsin começa, a partir de janeiro de 1992, com uma agenda de reforma radical, ou seja, uma terapia de choque que vai ser liderada na sua execução pelo jovem economista Igor Gaidar, que na época tinha 35 anos, que foi nomeado vice-primeiro-ministro, e também vai ser apoiado por outros assessores economistas e juristas, mas também vai ter o apoio de um economista ocidental de Harvard, que é Jeffrey Sachs. A proposta de terapia de choque já havia sendo defendida no Ocidente desde 1990. Há vários artigos sobre isso. Tem um artigo interessante que sai em agosto de 91 no Washington Post. Eu sugiro até você botar, Bicalho, com o título de Pinochet's Chile and a Pragmatic Model for Soviet Union, que defende o uso do Chile de Pinochet como uma política pragmática para a União Soviética. Então, a ideia de fazer usar um poder central para implementar uma política de conversão muito rápida daquela sociedade, ela se dá desde a década de 90. É interessante que o Jeffrey Sachs tinha participado do plano de transição da economia polonesa, e o Yeltsin vai convidá-lo para ser assessor do governo. Eu gosto de chamar a atenção sobre a questão da terapia de choque, de uma declaração que foi dada pelo ex-prefeito de Moscou, que é o Gravil Popov, que está no livro da jornalista Naomi Klein, de A Doutrina do Choque, de Shock Doctrine, que fala que a propriedade podia ser dividida sobre todos os membros da sociedade ou as melhores partes dadas para os líderes. Isso poderia ter uma abordagem democrática e uma abordagem através da nomenclatura. Na verdade, você fez uma transição rápida que optou
por gerar não uma sociedade social-democrata, não uma sociedade de um capitalismo mais parecido com o da Escandinávia ou da Europa Ocidental, mas um modelo de capitalismo onde vários milionários se formaram num período de tempo muito curto. Eu chamo a atenção que essa agenda foi fortemente apoiada pelo Ocidente. O Ocidente estava mais preocupado com a transição rápida em direção a uma economia de mercado do que montar, ou defender, ou apoiar a construção de uma sociedade mais democrática dentro desse processo. É interessante que, ainda no verão de 1993, quer dizer, um ano e pouco depois de efetivamente chegar ao poder, o Yeltsin vai entrar em choque com o próprio parlamento que tinha apoiado o seu governo, apoiado o fim da União Soviética, que ele vai acabar por fechar. Essa política de transição rápida, de venda dos ativos, levando em conta apenas a criação de uma classe de proprietários, não a construção de instituições estáveis e um acesso mais democrático às propriedades, uma economia mista, não uma economia liberal radical, como foi a agenda que se implementou, ela acabou por ter um resultado muito complicado para a Rússia. Só para pegar alguns dados, o que aconteceu com a economia russa nesse período. Eu acho que é interessante botar a tabela, a primeira tabela, que mostra que, ao longo desse período, a economia russa teve uma queda realmente muito expressiva. Entre 90 e 99, quando o poder passa para o Putin, cai 41% a economia russa. Dá para ver que em 91 cai 5%, em 92 15%, em 93 mais 9%, em 94 mais 13%. Ou seja, a maneira com que foi feita a transição levou a uma redução muito rápida da atividade econômica da Rússia. E o resultado final vai ser realmente essa queda gigantesca que essa economia opera, diferente daquilo que estava sendo colocado, de que essa estratégia levaria a uma retomada relativamente rápida. Isso efetivamente não ocorreu. No bojo desse processo, a expectativa de vida caiu sistematicamente ao longo desses anos, cresceu de maneira dramática a criminalidade. Observe que a antiga União Soviética tinha um baixíssimo índice de criminalidade. E a Rússia, desses anos caóticos, vai ter uma taxa de criminalidade altíssima. Se nós pegarmos também indústria, vamos pegar essa outra tabela, também a queda da produção industrial, com essa conversão muito rápida, também foi igualmente gigantesca. Não, é a outra tabela, é a próxima. Só um minuto, Prado, deu uma travadinha aqui, espera aí. Sem problema. Mas então, só continuando, o resultado também da queda da indústria foi igualmente expressivo, e volto a colocar, no verão de 1993, a mesma base política que tinha apoiado o Yeltsin vai entrar em choque com o Yeltsin. O Yeltsin vai, através de uma estratégia um pouco complicada, fazer um plebiscito. Ele é muito controvertido, o parlamento vai ser fechado com um decreto. O parlamento tenta fazer impeachment do Yeltsin, ele acaba não conseguindo fazer. O resultado do fechamento do parlamento vai ser uma intervenção duríssima, isso vai ser um momento de um número substancial de mortes nesse conflito,
A visão dos grandes jornais do Ocidente vai ser de que ali seria um conflito entre o modelo democrático e a resistência do regime anterior, o que é um pouco controverso, porque aquele parlamento era o parlamento que tinha dado apoio àquelas primeiras mudanças, mas a explicação da ascensão de uma figura como Putin para formar um governo ao contrário do que se diz no Brasil, um governo de direita, um governo conservador, com valores tradicionais russos, não um governo que tem nada a ver de um governo social-democrata ou um governo modelo de uma economia mista, nada disso. Vai ser resultado também desses anos caóticos de desorganização da economia russa na década de 90. Poderia passar aqui... As pessoas confundem um pouco, né, Prado? Porque ele foi da KGB, né? Como Putin foi da KGB... O que ajudou a chegar ao poder, não tenha dúvida, mas o fato dele ter usado... Não, esse que é o ponto. As pessoas acham que seria uma volta a alguma coisa da União Soviética pelo fato dele ter sido da KGB, o que é, como você corretamente apontou, um equívoco. Um equívoco absoluto. A Rússia atual não tem nada nem de comunista, nem de socialista, é um outro tipo de sociedade. Os conflitos da Rússia com os Estados Unidos não passam pelos velhos conflitos da Guerra Fria da União Soviética com o Ocidente, no sentido da disputa de sistemas, de regimes. A diferença não é de regime, a diferença são choques de áreas de influência, de interesse, é uma outra discussão. Bem, acho que vamos passar um pouquinho por numa, senão eu vou passar várias horas. Isso aqui é uma conversa, isso não é uma palestra acadêmica, não é bater papo, trocar ideias. Isso. E aí, Numazinha, diga lá, o que era a Rússia dos anos 90, Numa? Vasta pergunta. Nesse primeiro bloco do programa, a nossa ideia é mais focar nas questões econômicas, né? Na política econômica e nas reformas econômicas que foram realizadas. Na segunda parte, trataremos mais dos aspectos geopolíticos e políticos também, porque tem questões assim fundamentais que anunciam ou prefiguram, seria melhor dizer, o que vai acontecer depois com Putin, né? No ponto de vista econômico, como foi justamente apontado pelo Luiz Carlos, não vamos falar das razões da crise da União Soviética, da crise econômica da União Soviética. Porém, é importante observar que o que vai acontecer na Rússia entre 91, ou seja, o nascimento oficial da Federação da Rússia como um Estado independente no dia 24 de dezembro de 91, quando acaba a União Soviética, é algo que é indissociável do regime anterior, do regime soviético e do regime econômico de planejamento centralizado, que, mesmo alterado, significativamente enfraquecido pelas reformas da perestroika, tinha se mantido como elemento de regulação da economia soviética através da planejamento centralizado. Então, a gente tem que imaginar a situação. No dia 1º de janeiro de 1992, vão ser iniciadas as reformas, o conjunto de reformas, que vai tomar o nome de terapia de choque. E cujo objetivo declarado é realizar uma transição a mais rápida possível, nesse sentido, uso de termo terapia de choque, do regime econômico anterior, socialista, com planejamento centralizado, com
a uma propriedade dos ativos produtivos essencialmente estatal. A gente viu os dados, inclusive, mostrados rapidamente pelo Luiz Carlos e pelo Eduardo, né? E para uma economia capitalista. Então, o objetivo é fazer isso o mais rápido possível. E o conjunto de reformas que vão ser realizadas a partir do 1º de janeiro de 92 é muito ambicioso. Isso significa o quê? Isso significa acabar com vamos dizer, o controle dos preços, sendo que todos os preços dos bens e serviços eram tabelados. Você tinha um espaço aberto pelo período da perestroika para alguma liberdade de fixação de preço em determinadas circunstâncias por uma parte da produção, uma parte dos serviços prestados pelas empresas, mas havia tabelamento de preço para tudo. De repente, se desregula esse sistema de preço. Bom. O sistema econômico soviético era essencialmente autárquico, ou seja, você tinha um controle estatal, mesmo se foi abrandado no período da perestroika, mas ainda era muito forte, sobre o comércio exterior. De repente, você abre totalmente o comércio, a balança comercial, o comércio exterior. Você tira todo tipo de controle de capital que existia. Você passa a adotar uma série de medidas favorecendo a privatização dos ativos estatais. Lembramos, mesmo com as reformas da perestroika, ainda mais de 90% da produção, da produção industrial na União Soviética, na Rússia, né? No 1º de janeiro de 92, era assegurado por empresas estatais. Tudo bem que uma parte dessa produção não era mais submetida aos controles dos órgãos planejadores, né, do Gosplan, né? Porém, era uma realidade. Então, você cria de repente, você acaba com todos esses controles que existiam no período anterior. Bom, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que você vai ter uma verdadeira assim, explosão cambial, uma desvalorização cambial gigantesca, que vai muito rapidamente puxar uma inflação assim, em níveis altíssimos. A gente está falando assim, de inflação mensal que atingiu 300%, né? Isso vai no período de 92 até 94, né? Porque uma questão que, bom, talvez deveria ter mencionado, é que a gente tem claramente dois períodos, né, nessa economia russa dos anos 90. Um que vai de 1º de janeiro de 92 até início de 95, que é o período mesmo da terapia de choque, onde são desfeitas todas as estruturas e todas as formas de regulação anteriores para ser adotada a versão mais extrema de regulação pelo mercado. E depois uma segunda fase, que vai de 95, tem 90, final de 97 e início de 98, a chegada do Primakov, o primeiro-ministro, que vai mudar um pouco a cara, falaremos mais sobre isso mais para frente, né? Que é uma fase de estabilização. Mas nessa primeira fase, é isso que acontece. Você desfaz completamente a regulação da economia. E, ao mesmo tempo, o Estado russo abre mão de todas as suas prerrogativas de controle sobre qualquer aspecto da economia. A gente está, na verdade, frente a um caso único de colocação em prática dos princípios, como já foi mencionado pelo Luiz Carlos, né, do ultraneoliberalismo. Só que mesmo nos casos, foram citados os Chicago Boys, né, mesmo, por exemplo,
no Chile do Pinochet, nunca se chegou tão perto, o quanto se chegou nesse período na Rússia, de um capitalismo, vamos dizer, desregulado, no sentido em que se abre mão de todo tipo de regulação por parte do Estado. O Estado não intervém mais na economia. Não tem nem agências regulatórias. O Estado vira algo ausente. E quase que o sonho dos neo-institucionalistas, a Douglas North, de reduzir ao máximo o custo de transação. Só que, bom, o problema é que a redução do custo de transação foi tal que as consequências foram dramáticas para a economia. Eu só gostaria de apresentar alguns dados, assim, de forma muito breve, né? E, em particular, eu gostaria de mostrar esses dados sobre... bom, os dados sobre crescimento já foram apontados pelo Luiz Carlos, mas é significativo, é interessante ver esse gráfico que mostra que nesse período, o período que vai de 91, fim da União Soviética, início da Federação Russa, até 98, só tem um ano de crescimento positivo. Os outros anos são todos anos de recessão, e recessão em níveis raramente vistos em países que não estejam em guerra. Outro dado interessante para apontar é o dado do gasto público. O gasto público, como a gente vê aqui, cai quase pela metade. Isso são dados que pegam o mesmo perímetro. Então, não é o gasto público da União Soviética comparado ao da Federação Russa. É na Federação Russa. Na Federação Russa, entre 91 e 92, cai de 45%. Em 99, que é o início da chamada era Putin, o gasto público na Rússia representa apenas 35% do nível que tinha atingido em 91. A gente está frente a um colapso da participação do Estado no funcionamento da economia. A gente está frente a um colapso, que será comentado mais na segunda parte da aula, do Estado enquanto ator fundamental da regulação econômica, mas também, como veremos, de um Estado dotado do monopólio da violência, de um Estado capaz de controlar minimamente a evolução da sociedade. O colapso do gasto militar é ainda mais impressionante. A gente vê que os dados de 91 não são disponíveis por uma série de razões, mas a gente vê que o gasto militar russo passa de 270 bilhões de 2015 para 58 bilhões de 2015 entre 90 e 92. Ou seja, dividido por 5. E vai atingir, no auge desse período de decadência societal, econômica, geopolítica, né, como aqui fica muito claro, a 19 bilhões. Ou seja, em 98. Ou seja, em 98, o gasto militar russo era 13 vezes, quase 14 vezes, inferior ao que era 8 anos antes. Da mesma forma, o investimento privado entra numa fase de colapso absoluto. O investimento privado em 1998 representa só 16% do nível que tinha em 1990. Isso a perímetro equivalente. A gente está falando só da Federação Russa. Produção. 48% da produção industrial em 98 em relação ao nível que tinha atingido em 91. Nem a metade. Falando do país que ainda na época, não esqueçamos, era a segunda potência industrial mundial. Um dado interessante agora, o dado da taxa de desemprego.
Isso é um mistério, bom, como foi mencionado pelos camaradas, eu fiz algumas pesquisas junto com outro colega do Instituto de Economia, o Franklin Serrano, sobre a economia russa. E nos deparamos com esse dado que não casa muito bem com os dados anteriores, de uma taxa de desemprego que, no seu auge, só atingiu o nível de 13%. País que perdeu mais da metade da sua produção industrial, que teve uma queda de 53% do PIB entre 90 e 98, como ficar só com uma taxa de crescimento, de desemprego, desculpem, só de 13%. A explicação é interessante. Na verdade, no período soviético, os trabalhadores eram vinculados a empresas estatais. E essas empresas estatais forneciam a casa, o alojamento, a educação, elas eram responsáveis pela creche, pelas escolas, enfim. A vida do trabalhador era vinculada à empresa estatal. Bom, e o que é muito interessante observar é que a gente fala muito, mencionei já esse fato, voltaremos a isso, das privatizações, só que as privatizações, na verdade, só atingiram uma parcela relativamente reduzida das empresas, pelo menos nesse período dos anos 90. Só as empresas que produziam algo valioso, basicamente algo vinculado ao setor de matérias-primas, particularmente o setor energético, foram privatizadas. As outras empresas de produção de bens de consumo durável, maior parte das fábricas produzindo bens de capital não foram privatizadas. Ou foram privatizadas virando cooperativas. Porque só os próprios trabalhadores queriam ter essas empresas. E os trabalhadores, para continuar mantendo, assim, simplesmente a sua moradia, simplesmente acesso a serviços mínimos, dispensários, escolas, creches, etc., mantiveram vivas, entre aspas, essas empresas de forma artificial, sendo que muitas vezes a produção dessas empresas tinha despencado. Então, essa taxa de desemprego, na verdade, ela é um reflexo. Vocês olharam dados de imigração? De imigração? Como assim? Emigração, pessoas indo embora da Rússia. Sim, mas a saída não foi tão elevada. Você teve uma queda da população. Assim, você pode dizer, mas você teve 5 a 6 milhões de pessoas que saíram. Uma parte delas voltou depois, não é tão significativo. Porque foram mais pessoas bem formadas, etc., que saíram. Então, mas comentaremos isso mais para frente também. Né? Mas todo mundo tem alguma parcela na explicação também, né? Como? Tá. Tem alguma participação na explicação, mas não é tão grande, né? Não é tão significativo. Não é tão significativo. O que você vê é muito desemprego disfarçado, na verdade. Em 98, estima-se que provavelmente mais da metade das pessoas empregadas oficialmente na Rússia estavam em situação de desemprego disfarçado, e um desemprego disfarçado não no sentido tradicional estruturalista. Eram simplesmente empresas de fachadas, que produziam, que continuavam funcionando, só que com, sei lá, 95% de capacidade ociosa. Tá? A desigualdade também nesse período cresceu muito, isso será comentado mais na segunda parte da matéria, do programa. O fenômeno de hiperinflação que eu apontei para vocês ficou muito claro na primeira parte, correspondendo à terapia de choque mesmo, que vai até 95, né? Com os níveis assim
quase chegando a 3.000%, assim, em 92, descendo assim rapidamente a partir de 95 dos programas de estabilização. E muito interessante observar um fenômeno. É importante, né, chamar a atenção da escala, né, daquela planilha anterior, uma né, escala logarítmica, daquele né? gráfico, né? Olhando rapidamente, Uma né? escala logarítmica, Isso, é. porque senão você não consegue ver. Claro. Outro fenômeno muito significativo é a generalização do escambo, enfim, não exatamente de escambo, é uma desmonetização das transações interindustriais nesse período. Ou seja, as empresas, nesse período, passou a faltar tanto dinheiro, porque a partir, particularmente de 95, o Banco Central da Rússia cortou. Você não tinha mais nenhum dinheiro circulando na economia russa. Não tinha mais crédito otorgado às empresas, que seja nem para investimento, mas nem para capital de giro, nada. Então, as empresas sem dinheiro passaram a ter sistemas de compensação entre elas. Então, você, na verdade, em 98, mais da metade das transações entre empresas eram realizadas através desses esquemas de compensação. Ou seja, você tinha uma desmonetização total da economia russa. Estava chegando ao nível... E algo maravilhoso, porque, no fundo, o objetivo de transformar a economia russa numa economia capitalista levou a uma situação pré-sociedade comercial. Você chega a um nível, você tira a moeda. Algo que, bom, desde, sei lá, a Mesopotâmia de 5.000 anos antes de Jesus Cristo, era, assim, tinha aparecido justamente para facilitar as trocas. Então, isso e a meu ver, eu vou encerrar com isso. Noma, só um comentário que eu acho que é importante. Um comentário que eu acho importante é como você tem uma destruição da instituição moeda. Isso é impressionante. Isso. Que supostamente, bom, e nem é uma atribuição do capitalismo. A moeda surgiu bem antes. É só uma atribuição às sociedades comerciais. Então, você chega a um nível tal de retrocesso societal e também em termos de regulação econômica, que você volta para algo pré-comercial. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Aí vou passar a palavra para meus camaradas Eduardos, né? Aí eles, para eles avançarem mais ainda na análise que a gente está tentando fazer. Noma, esse ponto que você trouxe eu acho fundamental e eu quero complementar uma dimensão que eu acho tanto que o Prado levantou como do Noma, que é o seguinte: há claramente numa transição de uma economia soviética, em que você tem relações de produção, relações institucionais montado a partir de uma estrutura de economia de comando, de relações do processo de produção, de empresas estatais, Estado, como mesmo Numa alertou, sobre o controle da propriedade na mão do Estado. Isso gera um tipo de relação entre o processo produtivo e a distribuição, que é de uma forma. Na transição, né, você tem uma reconfiguração, uma destruição dessa relação anterior, numa linguagem marxista, se você quiser, da estrutura e da superestrutura, ou se você não quiser nessa linguagem, da institucionalidade que monta a estrutura da União Soviética, e você, nessa transição, você estabelece uma relação entre o público e o privado, né, tentando separar completamente o que é o público e o privado, a ideia de que é possível separar o Estado do mercado, ou seja, como se as instituições formais e informais numa ordem capitalista não requeresse uma influência e uma relação do Estado, uma conexão. E o que é que isso vai gerar? Essa transição rápida, como o Numa e o Prado alertaram, então você vai destruir, por exemplo, que o Numa chamou muita atenção, importante, a instituição moeda, mas não só os controles estatais, porque você vai gerar o quê? A inexistência, inclusive, da própria capacidade do Estado de cobrar impostos. O Estado perde, inclusive, a capacidade do controle da alfândega. Ou seja,
a ideia de que um super neoliberalismo, da desregulamentação da separação entre o público e o privado, na verdade, gera um completo descoordenação e isso gera um completo caos econômico, político e social, porque, como o Numa alertou bem, o poder do Estado é reduzido, mas eu acho que vai até além disso, porque você, na verdade, destrói e não coloca no lugar todas as institucionalidades formais e informais dessa relação de público-privado. E aí, ressaltando bem o que o Numa falou, assim, é uma experiência surreal, porque acho que, se você pensar, é a única experiência em que você tem um capitalismo à la Hayek puro, ou seja, a separação completa entre Estado e mercado, e que gerou um profundo caos e, mais ainda, gerou uma reconfiguração do bloco no poder do capitalismo russo, dos setores dominantes russos. Setores dominantes que, nesse tipo, gerou uma espécie de botim. E por que uma espécie de botim? Porque, na verdade, os grandes gerentes dessas empresas vão se tornar capitalistas, os bancos, donos proprietários dos bancos privados, vão se apropriar dos empréstimos estrangeiros e ganhar, e os gangsters, porque eles vão, inclusive, exportar derivados baratos e vender mais caro. Então, gera um tipo de lógica sem a institucionalidade do saque, do botim, da falta de coordenação. E aí, o que isso tem a ver com o Brasil? Um pouco do que o Bicalho trouxe lá na frente. Eu vou fazer 5 comparações, porque acho que, em termos históricos, é o que é mais próximo que a gente está vivendo no Brasil do que a gente está vivendo na Rússia, mas é importante mostrar as proximidades e as diferenças. Primeiro, né? Nós não vivemos hoje no Brasil uma questão de choque como você viveu nos anos 90. A economia não despencou tanto e você não desorganizou tudo como você desorganizou na questão da transição da União Soviética para a Rússia, porque você tinha um tipo de relação e de institucionalidade estrutural e superestrutural, e você não colocou nada no lugar, ou, na verdade, você tentou colocar uma coisa que não é possível. O que nós vivemos hoje, na verdade, no caso brasileiro, para a gente fazer esse debate dessa provocação, é que as nossas instituições da relação entre o público e privado, elas estão sendo desmanchadas ao longo do tempo, de forma gradual. E, por isso, que temos dificuldade de perceber o quanto nós estamos indo para o fundo do poço, só que nós estamos indo como? De forma lenta e gradual, perdendo a capacidade estatal de intervenção, perdendo a capacidade de regulação, de preço, vamos dizer assim, do fator primitivo básico, que é o seguinte, do regramento jurídico, da capacidade de entender do investimento privado, se vai ter regulamento A, B, C ou D. Agora, é evidente que, no caso russo, foi um processo de choque muito rápido, isso gerou um caos econômico muito rápido, isso, inclusive, veio depois, que a gente pode debater, com um processo de recentralização do poder do Estado e da reconstrução das instituições, e que, nesse caso, das instituições entre o público e privado do capitalismo russo. No nosso caso, o nosso caos é gradual. Então, a gente vai perdendo a capacidade, um certo crescimento não tão baixo, só que aqui sim, é nessa franja, nessa desmanchar gradual, em que os nossos setores dominantes vão o quê? Operando no botim, fazendo acumulação primitiva. Só que a escala da acumulação primitiva russa foi muito maior, né? Foi muito maior. Foi muito mais profundo, porque foi um desmanche. Aqui não. Aqui o que está acontecendo é um processo gradualista. Então, isso dá a ideia de que as instituições ainda estão funcionando, de que a regulação está funcionando e que o nosso capitalismo ainda está de pé. Tá? E eu acho que, nesse sentido, a comparabilidade tem a ver com a dimensão de grau. É importantíssimo separar, não dá para dizer que o Brasil hoje é a Rússia dos 90, ainda está longe, bem longe, né? Mas desconfio, se não tivermos trajetória de mudança, esse nosso gradualismo dessa não regulamentação institucional e do papel do Estado, poderemos sim, e aí o se, às vezes vale muito e não vale nada, mas se não mudarmos a trajetória, acho que iremos para um caos social profundo e com problemas, inclusive, na manutenção, e aí sendo bem provocativo, da Constituição, inclusive territorial, do que é o Brasil. Eu sei que aqui é muito provocativo, eu estou, vamos dizer, dando aquele chute muito grande, mas isso é uma conversa, e eu queria destacar aqui, para quem não... E para puxar a bola, acho que tem 2 textos, 2 referências importantes, que parte do que eu me apoiei, e eu vou projetar aqui, e claro que o Numa se apoiou nela, mas eu acho que eu quero ressaltar, que é a própria tese do Numa. Eu quero colocar aqui para vocês a própria tese do Numa. Onde é que está aqui, meu Deus?
Deixa eu projetar aqui para vocês. Vai que o Numa rejeita tudo que ele já escreveu. Ou como diria... Eu não falei nada disso, né? É isso, como diria a dona Conceição, né? Você leu e não me... Essa tese aí eu faço, não, o Numa não fez a propaganda, mas eu vou fazer, tá, pessoal? É a tese do Numa que ele escreveu em 2013, que é muito interessante para entender essa discussão da geopolítica do processo, e o texto do professor Carlos Medeiros, de um livro do IPEA, que é a Economia e Política da Transição Russa. Depois de fazer esse mexer, essa propaganda, tá? Que eu acho importante, porque também nessa conversa é importante a gente mostrar referência para quem quiser depois aprofundar. Então, mas nesse sentido aí, e aí eu sei que isso vai causar um debate, inclusive, entre a gente, eu acho que sim, nós temos algumas similitudes na questão da crise russa, na crise brasileira, e que está associados a problemas da relação entre o público e o privado e a questão institucional de como você regula o conflito entre capital e capital, o conflito entre capital e trabalho e nas suas mediações entre o Estado, o bloco no poder e as estruturas sociais. Ou seja, para fechar mesmo, que na linguagem do velho barbudo, da relação entre estrutura e superestrutura. Quando você desmancha isso numa ordem capitalista, gera um caos, então é impossível estabelecer algum padrão puro hayekiano de super, vamos dizer assim, neoliberalismo. Mas eu sei que isso aqui vai causar uma polêmica boa entre a gente. E as frações de classe? Baixazinho. E é isso, Baixa, a mediação das frações de classe, porque na Rússia era gangster versus banco privado versus gerentes que viraram novos ricos. E os caras encheram as burras de dinheiro e o botim, acumulação primitiva, comendo no centro, o pau quebrando. Baixazinho, você queria fazer algum comentário? Coitado, eu queria. Está pendurado, gente, numa conexão ingrata. Está tentando ficar na reunião. Hoje eu estou num voo aqui com grande turbulência. Entendeu? Tem momento que eu só escuto o áudio e volta a imagem. Faz parte. Hoje, aquela hora que eu fiz aquele comentário do Putin, eu não ouvi nada do que o Luiz Carlos. Mas, vai enfim, nessa, Baixa. Eu acho que em que reside, né? Qual é o ponto de contato entre as duas experiências, né? Que, em princípio, justifica a analogia entre a Rússia de 90 e o Brasil contemporâneo, né? É um processo de desconstrução, né? Essa é a palavra, desconstrução. Um processo de construção institucional com captura do Estado e, mais do que isso, com loteamento, né, de empresas, enfim, de ativos do Estado, né? Agora, como eu acho que Dudu teve cuidado de apontar para as diferenças, né, para os limites dessa analogia, acho que é importante insistir, né, ressaltar, reafirmar de maneira, digamos, com grande intensidade, né, esses limites, né? Para um historiador, por exemplo, talvez o Luiz Carlos queira enveredar por esse caminho, né, por essa tentativa, um historiador ficaria de cabelos em pés com essa analogia, né? Pela questão das especificidades históricas. Sem querer adiantar o que eu vou falar, eu estou de cabelos em pé. O problema é que eu tenho pouco cabelo para ficar em pé. Mas, assim que eu manifestar, eu vou dizer que eu acho que a comparação não faz muito sentido entre as duas realidades, mas isso vai fazer parte aí do nosso debate. Pois porque, na verdade, né, e do ofício do historiador, né, levar em consideração as especificidades, né, as necessidades históricas do tempo e do objeto que está sendo estudado, no caso, um país, né? Então, realmente, né, pela complexidade do processo de transição pelo qual estava passando a Rússia, pela dimensão da crise e da desestruturação que houve, por exemplo, com hiperinflação, né? Não há, por exemplo, no Brasil hoje o menor sinal de que alguma coisa próxima à hiperinflação possa acontecer. Também pensando, parte do processo de transição russa se dava no sentido da abertura comercial e financeira, que é algo que aqui no Brasil a gente já passou
justamente na década de 90, né, com Collor e Fernando Henrique Cardoso. Então, quer dizer, poderia ir mais além, né, nessa questão dos limites da analogia. Acho que o Luiz Carlos vai querer explorar isso. Mas aí pensando, eu fiquei um pouco pensando, né, nesse nosso projeto, né, nosso projeto do programa de hoje, né, de fazer essa discussão que é ambiciosa e controversa, que talvez, na realidade, o país que mais, a experiência dos anos 90 que mais se assemelhe à experiência brasileira desses últimos anos, desses últimos talvez 6, 7 anos, desde 2013, seja na realidade a Itália. Né? Por que a Itália? Porque a Itália, né, a partir de escândalos de corrupção e de uma operação, né, Operação Mãos Limpas, bom, isso teve um efeito, vou usar um termo agora que parece que o pessoal da Faria Lima gosta, né, teve um disruptivo, né, que enfraqueceu demais o sistema político. Os partidos teve um efeito, talvez devastador seja uma hipérbole, mas teve um impacto muito grande sobre os partidos tradicionais na Itália e que vai conduzir a uma figura como Silvio Berlusconi ao poder e que vai trazer uma agenda neoliberal. Tá? Silvio Berlusconi, que era, de certa maneira, em alguma medida, um outsider, mas e que tinha como seu carro-chefe uma agenda neoliberal. E um detalhe importante, Silvio Berlusconi gostava muito de falar em comunistas, que ele era anticomunista. Tá? Então, isso fazia parte da retórica do Berlusconi, também o anticomunismo. Então, ele tem uma retórica anticomunista, né, e uma agenda neoliberal de política econômica. E aqui também, chamando a atenção que também no caso italiano há limites na analogia. Tá? Mas me parece, em princípio, e aí também isso eu estou colocando para a discussão e trazendo, na verdade, um elemento de mais entropia na nossa conversa, né, por trazer um terceiro país, mas a Itália, né, que parte de escândalos de corrupção, de uma grande movimentação no judiciário, enfraquecimento dos partidos políticos e emergência do Berlusconi, né, com uma agenda neoliberal, tá? Mas ao mesmo tempo um discurso à direita, anticomunista. Tá? Me parece que, mesmo com os limites da analogia, claro, das especificidades históricas do tempo e lugar, que talvez seja a experiência com maiores pontos de contato com o que tem ocorrido no Brasil nos últimos 6, 7 anos. Posso falar, nosso prezado âncora? Vai fundo, Prado. Vamos lá. Veja, história econômica comparada é um dos temas que eu gosto. Eu acho que comparação internacional é sempre muito válido e muito útil. Qual é o meu problema? É que a comparação entre a Rússia na década de 90 com o Brasil atual abre mão de algumas coisas, algumas diferenças radicais. Primeiro, a Rússia a União Soviética era uma superpotência industrial, de uma economia que tinha muitos problemas de funcionamento, economia de comando, mas fazia parte de um dos polos hegemônicos do mundo. Ela passa por um processo de transição, de desorganização muito radical, num período curto de tempo, uma sociedade que era muito educada, diferente da nossa, que tinha uma série de características também hierárquicas muito particulares, e numa parte do mundo que é muito diferente do nosso caso. No nosso caso, a transição... Primeiro, nós nunca fomos economia socialista, nem nada parecido com isso. Nós sempre fomos uma economia periférica. Nós tivemos um desempenho muito bom ao longo do século XX, num período desenvolvimentista. Mas o desenvolvimentismo começa a ser a transição de um modelo desenvolvimentista para um modelo mais neoliberal passa na década de 90.
E tem uma certa continuidade. Os próprios governos do PT, pós-neoliberais, não descontinuaram, ao contrário, continuaram aprofundando um processo de redução ou alteração dos instrumentos do papel de Estado em alguns segmentos da economia brasileira. Nós não voltamos a um desenvolvimentismo, nada parecido com isso. Então, o que nós temos agora é uma profunda crise política, com uma desorganização, inclusive, de uma economia de mercado que nós tínhamos antes. O que nós poderíamos dizer é que, nos dois casos, você tem um processo de profunda desorganização das instituições. Sim, provavelmente. Você poderia pegar algumas coisas por esse lado. Eu tenho receio desse debate reforçar, de alguma maneira, a ideia que passa por uma parte da população, é que, de alguma maneira, os governos anteriores eram governos ou simpáticos ou alguma coisa parecida com socialistas, que não era o caso no caso brasileiro. Nem eu acho que o Brasil jamais esteve próximo de economia de comando, que é um outro tipo de sistema. Mesmo a intervenção do governo na economia no período desenvolvimentista, ela sempre foi relativamente moderada. Nós nunca tivemos o grau de centralização que teve. Eu não vou falar nem numa sociedade como a da União Soviética, mas como a Índia pós-independência, o mesmo como a Coreia, que proíbe, por exemplo, investimentos em segmentos chaves da economia. A decadência econômica nossa, já que nós estamos fazendo comparações, talvez fosse interessante se discutir a lenta e persistente decadência relativa da Argentina, de uma economia com a renda per capita muito alta, até mais ou menos os anos 20, e para a maior economia latino-americana até a Segunda Guerra Mundial, por uma economia que ainda tem uma renda per capita muito alta, mas é claramente uma economia periférica, com uma série de problemas no início do século XX. Ou seja, eu acho essa comparação, por um lado, instigante. O nosso papel aqui em Conversas é debater, mas eu entendo que ela é muito limitada, nós devemos usá-la com muito cuidado. Eu acho que a grande coisa que eu acho interessante trazer aqui para o Brasil é que os segmentos liberais internacionais que poderiam ter contribuído para uma transição mais interessante no caso da Rússia, da União Soviética e da Rússia, apostaram num modelo que certamente levava a um caos. Ou seja, o modelo da social-democracia do pós-guerra, com a ajuda maciça americana, não ocorreu no caso da Rússia. No leste europeu foi um pouco melhor, pelo papel que você teve da União Europeia, na Alemanha Oriental, a transferência de mais de 1 trilhão de euros da Alemanha Ocidental, você teve esse tipo de ajuda, mas não no caso da Rússia. A Rússia esperava ter um apoio do Ocidente que nunca teve. Isso pode explicar um pouco também o fato de que a Rússia, que se esperava se integrar completamente como um país, entre aspas, normal nas relações econômicas com o Ocidente, vira um polo alternativo de poder nas disputas geopolíticas da região. Eu acho que é isso. Eu posso jogar a bola um pouco adiante. Eu acho instigante a comparação, mas eu não fico muito à vontade com ela, porque eu acho que ela abre espaço para interpretações muito equivocadas sobre o que era o Brasil, para onde nós estamos indo. Prado, que eu acho... Vou fazer o Data Vênia para o Prado. Não, eu acho que é interessante, Eduardo. O objetivo aqui é contribuir realmente para nós entendermos melhor essa complexidade do mundo contemporâneo.
com todas as limitações, eu vou ser rápido até para também escutar o Numa, assim, com todas as limitações que pode ter qualquer comparação de qualquer país, eu acho que isso é fundamental, mas o foco que eu acho que é importante, aí também tem a ver com o meu olhar, dos meus objetos de estudos a vida inteira, que eu acho que é fundamental a relação entre o público e o privado, a institucionalidade, o processo de acumulação, o processo de regulação entre as frações, entre o bloco no poder, entre as frações capitalistas, sua mediação com o Estado, passa necessariamente por um tipo de institucionalidade. E aí a comparabilidade não em todas as dimensões, mas é a questão da institucionalidade, entendeu? Porque acho que no caso brasileiro, eu não acho que seja apenas uma crise política, não. Eu acho que aí, data vênia, eu acho que é um erro de boa parte das análises achar que o Brasil é crise política em estrito senso, porque a crise política remeteria à ideia de que é um problema de organização do sistema partidário e político só. A minha hipótese é que a gente vive uma crise institucional que tem a ver com o quê? Uma tentativa, e aí talvez a diferença para ressaltar, uma tentativa das frações do bloco no poder do capitalismo brasileiro de implementar um novo regime dentro da ordem capitalista, um regime mais selvagem, um regime com menos Estado, alguma coisa parecida com dimensões russas, só que lá veio de fora para dentro. Lá veio por uma questão da transição do órgãos internacionais, aí tem uma mudança de um ultraneoliberalismo, e aí você, inclusive, criou novas classes dominantes. Agora, você não coloca a institucionalidade dessa mediação dos conflitos entre capital e capital, entre capital e trabalho, entre Estado, que isso, inclusive, é básico para acumulação capitalista. Isso é básico para crescimento econômico numa ordem capitalista. Eu nem estou falando fora da ordem capitalista. Quando eu estou falando de um novo regime, é dentro da ordem capitalista. E quando eu estou falando de um novo regime, é da relação entre o público e o privado, das mediações. Isso que o Numa alertou muito bem, e aí, para trazer o Numa no jogo, nesse bate-bola, é que, por exemplo, o Estado russo nem regulação tinha. Não era um Estado regulador. Por exemplo, o que a gente está vendo hoje não é um Estado regulador no Brasil. Privatiza e depois vê o que dá. Não tem nem a questão das agências reguladoras no processo nesse momento. Então, assim, eu não sei, é nesse sentido, eu não acho que dá para comparar o país no seu processo total, mas a dimensão do Estado, vamos dizer assim, do público e do privado, e de que isso que dá estabilidade ao próprio capitalismo, na acumulação, e acho que isso ruiu na Rússia, e isso está ruindo gradualmente no Brasil. Assim, essa é uma hipótese. Eu sei que isso é um debate mais longo, mas vou passar para a gente continuar. Frases para continuar. O que eu acho é o seguinte: o que ruiu agora é um projeto de desenvolvimento para o Brasil se abrir mão disso. Você tinha um projeto, certo ou errado, na agenda desenvolvimentista, você tinha um projeto de desenvolvimento mesmo na agenda do PSDB, de Fernando Henrique, etc., que era no modelo neoliberal de desenvolvimento, você tinha um projeto disso, e atualmente isso deixou de ser prioridade. Você não tem mais nenhuma preocupação com a construção de um projeto de convergência econômica do Brasil para os países industriais avançados, da construção de uma sociedade mais autônoma, da construção de uma institucionalidade, uma universidade mais pujante, uma produção cultural autóctone mais rica, uma inserção geopolítica soberana mais ativa da sociedade brasileira, mesmo com as limitações que nós temos no nosso espaço geopolítico. Você abre mão de tudo isso. Nós temos um projeto de adesão a uma tentativa de voltar o Brasil a ser o que era antes de 30, uma sociedade periférica, parcial, limitada, atrasada em algum canto do mundo. Isso sim, isso é um rompimento até mesmo com a institucionalidade do modelo neoliberal, do liberalismo, da agenda de Fernando Henrique, da agenda do PSDB, e também com as pretensões mais distributivas do PT ou do antigo PDT do Brizola. Agora, não que isso seja um projeto deliberado, né? A ausência de projeto é exatamente que leva a esses comportamentos, vamos dizer assim, individuais, né? Quer dizer, cada um tentando garantir o seu, garantir empresas tentando garantir ativos do Estado, né? Via privatização. Enfim, tirar uma fatia maior do bolo com reforma trabalhista.
é por aí, né? Quer dizer, não é que seja um projeto, o projeto seja voltar para o Brasil pré-30, mas exatamente como não tem nenhum projeto articulando, fica esse, vamos dizer, usar a expressão colocar, esse bumba meu boi, né? Essa coisa um pouco descontrolada. Meninos, ouviu o Numa que está quietinho? Está refletindo. Agora você Vamos tem ver o olhar a... dele sobre essa nossa sociedade exótica. O Numa é o único sujeito educado nessa mesa. Isso, é. É o único educado aqui fica calado, né? Fale sobre esses tristes trópicos, Numa. Pessoal, não somos sociedades exóticas para tristes tópicos. É nossa elite, pessoal, mas tudo bem. Depois a gente continua isso. Numa, senão a gente vai por uma espécie de orientalismo dos trópicos. Orientalismo dos trópicos. Meninos, coitado do Numa, vai, Numa. Eu vou cortar o microfone de todo mundo, você fala. Pronto. Sobre essa comparação, eu entendo os argumentos de todos. Eu acho que eles são válidos no sentido... Não vai comparar com a França, hein? Como não? Baixozinho, eu vou cortar o seu microfone. Pronto. Eu acho que, de fato, é interessante. A experiência russa, ela é realmente muito peculiar pela existência do regime anterior, pelo tipo de regulação que teve, pelo projeto, na verdade, sustentado tanto por forças internas guiadas por interesses próprios quanto por forças externas, porque é claro que houve uma empresa sistemática de desestabilização interna da Rússia nesse período. Desculpe, a questão da perda de influência do Estado, no caso da Rússia, é uma questão muito interessante, porque se a gente for olhar em um espaço de 6, 7 anos, o Estado russo realmente perdeu qualquer capacidade de decisão, de arbitragem, de aplicar, como falei para vocês, o monopólio da violência foi completamente abandonado aos oblasts, aos dos estados. No Brasil seriam províncias, são entidades menores, mas enfim. Um ponto interessante na comparação que fez o Dudu, o Eduardo Costa Pinto, é que tem elementos que aproximam a Rússia do Brasil. Bom, tamanho do país, o fato que havia realidades assim regionais que rapidamente se foram em sentidos contrários, vamos dizer, sentidos opostos, Porém, eu acho que assim a experiência brasileira, para mim, tem muitas especificidades. Eu acho que a gente pode olhar o caso da Rússia para ver os efeitos que teria uma prática extrema do neoliberalismo. Porém, eu acho que a experiência mexicana, por exemplo, é muito interessante também, porque a realidade mexicana é mais próxima da realidade brasileira do que a russa. Lá também a gente observou um recuo forte do Estado regulador, no caso do Estado desenvolvimentista, como foi o caso no Brasil. E o risco de esfacelamento do país, do ponto de vista territorial, eu não sei o quanto ele existe no caso do Brasil. O que pode existir é, de fato, uma situação, como a gente observou um pouco durante a pandemia, uma situação onde a falta de coordenação do Estado federal vai levar a uma tomada de iniciativa cada vez maior a nível dos estados. Isso é uma coisa, inclusive, que eu queria submeter para os camaradas. A situação da pandemia mostra isso. Se o Estado federal é inoperante ou, vamos dizer, tem problemas de regulação, bom,
Não tem outras instâncias que tomam lugar, com os riscos que isso comporta, né? Porque, vamos dizer que aí a burocracia brasileira que que tem se formado nas últimas décadas, provavelmente era uma das mais eficientes, era pelo menos uma das mais eficientes observadas na América Latina. Não sei o que vocês acharem desse ponto, com a existência de concurso, de uma estrutura bem consolidada. O problema é que, de fato, o risco é de você observar assim, um processo de, pouco a pouco, de desmembramento desse Estado brasileiro, privado de recursos, com forças razões que vão de questões políticas a questões, vamos dizer, financeiras, às vezes religiosas, enfim, tem várias dimensões, né? Não tem muito interesse em manter um Estado forte no sentido de um Estado atuante, né? Então não sei, seria só uma observação assim, mas de fato a comparação em si com a Rússia dos anos 90, mesmo se pode ser o objetivo de alguns, né? Claramente tem o ministro da Economia, Paulo Guedes, provavelmente gostaria muito do programa, gostou, aliás, muito do programa russo, tem um lado meio retrô, anos 80, a sua visão. Depois sempre tem forças que até porque gostou do Pinochet, né? Não gosta de algo tão escancarado, né? Porque é difícil também. Você tem, no caso de um país como o Brasil, você tem também contrapoderes, né? Não necessariamente animados das melhores intenções, mas a gente tem visto que essa agenda ultraliberal vai caminhando, mas ela não tem você não tem a capacidade de colocar uma terapia de choque no Brasil, como foi o caso da Rússia dos anos 90. Mas no Brasil vai ser mais gradual. É verdade que teve uma significativa avanço dessa pauta desde 2015, porém, assim, não chegou a um nível tal como aquele observado na Rússia, porque na Rússia, no fundo, o ponto era a mudança de um regime político, de um regime econômico, uma mudança completa, assim, de um sistema para outro. No caso do Brasil, mais uma evolução. Aí tem que ver o que vai acontecer, assim, mas não sei o que vocês acham sobre isso, né? Mas só para pegar aí o gancho do número, eu sei que o tempo deve estar correndo em direção fim, não dá para esticar muito, mas se alguma coisa que nós tivemos mais parecido com uma estratégia de choque foi o governo Collor, que começa com uma agenda muito grande de privatização sem regulação, com tentativa de demissão de funcionários públicos, que acabam indo adiante pela especificidade do momento, mas o que você teve mais parecido com tentativa de fazer essa agenda foi isso. Mas uma coisa que eu acho que chama atenção é que no desenvolvimentismo brasileiro você tem setores, você tem uma agenda muito mais progressista quando com Juscelino e depois durante o período do Goulart, né, o Jânio governou um pouco tempo e passa depois ainda durante o desenvolvimento, por governos militares. Você teve uma agenda desenvolvimentista sobre a direção de governos militares. Então, no Brasil, o rompimento com a estratégia desenvolvimentista não é um rompimento com nada parecido de alguma agenda ou social-democrata ou uma agenda com alguma semelhança com a esquerda, mas com uma forma de inserção no mundo.
Então, quando nós falamos, no caso da Rússia, nós estamos falando de uma transição de regime mesmo. É uma coisa muito diferente. Então, eu acho a comparação com o México interessante, porque o México você tinha no PRI uma forma de inserção do Estado, uma política desenvolvimentista que, aliás, foi bem sucedida no México por um bom tempo, e embora no México foi muito mais gradualista. O México tem muitas semelhanças com a transição brasileira, com a grande diferença da posição geográfica do México, né? Como um ex-presidente tão longe de Deus e tão próximo dos Estados Unidos. Deixa eu fazer só um comentário antes do Bicalho já puxar para... Porque talvez eu não tenha deixado claro qual é o meu ponto da comparação. O meu ponto da comparação não é como se, por exemplo, o que está sendo implementado do ultraneoliberalismo brasileiro vis-à-vis o choque do ultraneoliberalismo russo. Não é esse, para mim, a possibilidade de comparação. Nisso vocês têm razão. Porque, para mim, esse não é a questão central da comparação. Porque, para qualquer choque ou mudança de regime, mesmo que seja total do regime, ou de formas de capitalismo, desenvolvimento do neoliberalismo, eu preciso de Estado para coordenar o processo. Eu preciso de institucionalidade para coordenar a trajetória de mudança. Porque sem isso é o caos econômico, sem isso é como numa alertou, é descoordenação total no caso russo. Você não controla nem gangues, você não controla território, você não controla alfândega, você não controla a questão da moeda. O meu ponto da comparação não tem a ver com se o modelo é desenvolvimentista ou se é ultraneoliberal. A minha questão é a falência da capacidade do Estado de regular qualquer tipo de transição. Esse é meu ponto da comparação, entendeu? Não é das estruturas totais do país, mas é de como a institucionalidade ou Estado ele perde a capacidade, inclusive, de gerar qualquer transição, quer seja para a social-democracia ou, no nosso caso, para uma coisa que a gente nem sabe ainda. Você entendeu? Esse que é meu ponto da comparação. Da comparação lá, claramente, para você implementar aquele choque da forma rápida como foi, o Estado perdeu o controle total da transição. Vira um caos, vira um motim, vira gangster operando. O que eu estou ressaltando aqui a gente está vivendo, e aí menos do que... Porque para mim não está claro nem o que é que veio ainda. Tem uma estratégia na liberal, como não me alertou, tem possibilidade de voltar. Na verdade, tem uma tentativa ainda de mudança de um regime que a gente nem tem claro ainda. E por que uma tentativa de mudança de regime? Para aumentar a lucratividade. O problema é que o Estado não consegue, nesse momento, nem implementar o que esse bloco no poder quer fazer. É nesse sentido que a crise, pelo menos na comparação, é que as institucionalidades e o Estado eles perderam a capacidade, inclusive, de coordenar, inclusive de direcionar as estratégias do bloco no poder, como articular isso em qualquer processo. E aí sim, fica impossível qualquer projeto de nação que seja como você estrutura, entendeu? O meu ponto da comparação, vocês têm razão, tem que ter muito cuidado, mas é exatamente na capacidade institucional do Estado de fazer qualquer tipo de transição, mudança de regime. Acho que a Rússia perde completamente nos anos 90, tanto é que o Putin aparece para recentralizar poder, e essa recentralização de poder para coordenar, inclusive, os blocos de capitais, para coordenar, e aí o nome e o Prado aí podem comentar, mas é como depois você regula o próprio capitalismo, né? E no nosso caso, que é a minha hipótese, vocês já sabem disso, é o contrário, a gente vive o nosso 18 Bumara Tupiniquim. Nem a institucionalidade estatal, muito menos o Bolsonaro, ou muito menos a configuração atual, gera qualquer tipo de estabilidade desse processo. Por quê? Porque você não tem nenhuma direção, você não tem uma institucionalidade que garanta qualquer regime, qualquer que seja, nem que seja pela coerção total, entendeu? Essa chave só da comparabilidade, claro, destacando tudo isso em salário. Se você olha país, estrutura social, mudança de regime do comunismo para o capitalismo, é uma coisa completamente diferente. Mas o meu ponto, só e você pensar, é um ponto que é o único, mas que para mim é muito importante, porque é nessa interação que você dá estabilidade à própria acumulação capitalista, é que você coordena as frações capitalistas e minimamente coordena qualquer processo de acumulação de capital e de crescimento econômico. Então, assim, essa chave que eu tentei juntar, e acho que agora deu para dar uma clareada na comparação, pessoal. Eu gostaria de, cabendo ao âncora, que é sempre encerrar o programa, né?
Na verdade, a preocupação que a gente teve, eu acho que esse debate, ele, na verdade, é um primeiro passo no seguinte sentido. A gente vive um processo de desconstrução institucional, de desconstrução do país. Eu acho que esse é o sentimento que nós todos temos e essa questão ela surge no debate. Então, você começa a observar, bom, mas o que significa essa desconstrução, né? Quais são as consequências dessa desconstrução? Então, você começa a observar a experiência que você tem, né? O Bastian falou sobre a desconstrução italiana, né? Uma desconstrução de uma determinada institucionalidade que você tem exatamente naquele momento. O Prado lembrou a desconstrução argentina, né? Um outro tipo de desconstrução, um outro time, mas você também leva a questão da desconstrução. A gente pegou o caso russo, que era aquele mais impactante, né? Era aquele mais que acontecia rápido. E o Numa lembrou a desconstrução mexicana. A desconstrução mexicana, né? Talvez, Prado, a gente vai tratar cada vez mais de desconstruções do que de construção, né? Porque nesse exato momento a gente vive muito mais um momento de desconstrução do que um momento de construção. Então, quais são as consequências da desconstrução, né? Quais são as consequências econômicas? Quais são as consequências políticas? Quais são as consequências sociais? Quais são as consequências para a integridade do país, esse tipo de coisa. Então, hoje, eu acho que a gente escolheu esse tema, né, que é um tema cascudo toda a vida, né, um tema difícil, mas pela primeira vez a gente colocou eu acho que a gente colocou esse tema na mesa. Gente, nós estamos vivendo um momento extremamente grave. Então é interessante a gente prestar atenção nas coisas que estão acontecendo e olhar experiências que já aconteceram, e vocês citaram, né, para ver, olha só, as consequências são essas, né? Até você ter uma recentralização, e as coisas ficam muito duras e muito difíceis. E a gente vai encontrar experiências onde não ocorreu essa recentralização, né? E você caminhou para a fragmentação. Então, é só, na verdade, uma chamada de atenção, né? De como o jogo está difícil, como esse jogo é difícil, né? Então, Prado, eu me lembrava muito mais do caos, né? Da onde mas o caos em si, não de onde é que você vinha, para onde você via, mas de toda a consequência do caos e da consequência do caos. E me lembrei lá do personagem do Conrad, né, lá no Coração das Trevas, né, que inspirou lá o Coppola no Apocalipse Now, né, quando ele termina só é o horror, é o horror, é o horror, né? Enfim, o caos é o horror. E se a gente não prestar atenção, é para isso que a gente está caminhando. Então, a gente tem a obrigação de chamar atenção sobre... Nós estamos namorando o caos, né? Flertando com o caos. O caos é o horror, como diz o personagem lá do Conrad, é muito pesado. Bom, queria agradecer muito a todos vocês, todos os meus amigos aqui. Gente, esse programa, esse momento da semana sempre é agradável vir aqui conversar com vocês. E geralmente é um pessoal que, o que não é muito comum na academia, topam uns assuntos cascudos, umas bolas divididas. Mesmo quando a gente vem falar do caos, né? Mesmo quando a gente vem falar de desconstrução e caos, é agradável. Topa uma bola dividida, o que não é simples, é uma coisa complicada. Conhecendo a academia, né? A academia não gosta muito de bola dividida e esse pessoal vem. Então, eu queria agradecer muito ao Eduardo Costa Pinto. Dudu, muito obrigado pela sua contribuição. Velho Prado, como sempre, aquela classe, aquela bola tocada. E Bastianzinho sofreu hoje na conexão, né, Bastian? Passou. É isso, é como eu falei, né? Hoje foi um voo com turbulência. Bastianzinho hoje penou. Grande Numa. Hoje estava esburacada a estrada. Estava esburacada, né? Grande Numa, brigadão pela sua presença, pela sua contribuição e pela sua tese, Numa. O pessoal lá que quer ver, ó, vai lá e vê a tese do Numa que você encontra nas coisas. Então, muito obrigado aos nossos amigos, às nossas amigas que nos acompanharam até aqui, né? E nós nos encontramos aqui no Conversa sobre o Mundo Contemporâneo, brevemente aqui no canal do Instituto de Economia da UFRJ. Se cuidem todos, nos vemos.